chamadas regras de governo. Regras de governo da embarcação, elas estão contidas no documento chamado RIPEAN, que é o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar. Por exemplo, o mar existe lado certo para navegar. Aqui eu tenho uma área líquida. Eu devo navegar sempre mais próximo à margem da direita. As duas embarcações, então, sempre deverão se cruzar bombordo com bombordo. Aí, a analogia que se faz é se cruza sempre coração com coração, lado esquerdo com lado esquerdo, vai sempre ser a manobra certa. Invariavelmente, numa área líquida, vai acontecer situações em que as embarcações vão se avistar de frente a frente. O nome dessa situação que se coloca aqui é roda-roda. Situação de roda-roda, as embarcações, elas vão estar se cruzando. O que devem fazer as duas embarcações? Se tivermos em mente a regra principal, que é navegar pelo lado direito, ambas as embarcações deverão guinar para o oeste, para retornar à posição correta dentro de um canal, né? Colocar outro canal aqui, agora com uma nova situação, né? Vamos que o canal está continuando aqui. Eu estou vindo aqui e aqui está vindo outra embarcação. O nome dessa situação, que não precisa ser 90 graus, basta que eu aviste a outra embarcação pela direita, se chama rumos cruzados. Existe roda-roda, que é frente a frente, e rumos cruzados. A literatura é clara e diz: a embarcação que avistar a outra por boreste, no caso esta, está avistando esta por boreste, a embarcação A está avistando a embarcação B por boreste, deverá manobrar. Em situações de rumos cruzados, existem duas coisas a se considerar: ou eu manobro, ou eu tenho uma preferência. Quem manobra não tem a preferência, quem tem a preferência não precisa manobrar. A embarcação que avistou a outra por boreste tem que manobrar. Se levarmos isso para a noite, né, essa embarcação está vendo a luz vermelha, está fechado para ela. Essa está vendo a luz verde, está aberto para ela. Essa embarcação segue e essa precisa manobrar. Manobrar o para-mar, que não passa por trás. Mas estamos falando de duas embarcações que têm o mesmo tipo de propulsão. A propulsão é o meio pelo qual a embarcação vai se mover, que pode ser remo, pode ser vela ou pode ser o motor. Se duas embarcações a motor estiverem nessa situação, a embarcação que avistar a outra por boreste deverá manobrar. Porém, se essa embarcação for de uma propulsão menor do que a que ela avistou, se for uma vela, essa embarcação, por mais que ela tenha preferência, esta deverá manobrar em virtude da pouca manobrabilidade da embarcação a vela. Sempre vai haver a questão da manobrabilidade quando se tratar de propulsão. O único fenômeno que vai suplantar qualquer tipo de dúvida quanto à propulsão vai ser o deslocamento. Uma embarcação está aqui a motor, essa embarcação também está aqui a motor, porém o seu tamanho a impede de fazer qualquer tipo de manobra. Fosse no caso um navio em rumos cruzados com embarcação menor. Na prova sempre a resposta vai estar da seguinte forma: por mais que a embarcação avistada por boreste tenha preferência, esta deverá manobrar em virtude do deslocamento da embarcação maior. O deslocamento é o que suplanta qualquer propulsão. Aqui pode ser qualquer propulsão, remo, vela, o que for, ela vai ter que manobrar, porque essa embarcação não consegue manobrar. O tamanho dela não permite. Então, manobrabilidade se refere ao tipo de propulsão e deslocamento ao tamanho da embarcação.
Essas são as regras principais de governo em se tratando de luzes de navegação. E para ficar bem claro, em que momento você deve exibir suas luzes? Quando que se deve exibir as luzes de navegação de uma embarcação? Sempre do pôr do sol ao nascer do sol. A outra condição é em baixa visibilidade. As luzes de navegação devem ser exibidas do pôr do sol ao nascer do sol e em baixa visibilidade, ou seja, sempre à noite, né? Porque noite para navegação é do pôr do sol ao nascer do sol, ou em baixa visibilidade. Essas são as condições onde você deve exibir todas as suas luzes de navegação, seja a luz de baixo, seja a luz de boreste, você exibe todas as suas luzes e elas vão indicar também uma manobra. Agora nós vamos falar dos sinais que as embarcações podem emitir para indicar também uma manobra. Como eu disse anteriormente, embarcação à noite é luz e som. O que seria o som? São os sinais sonoros, ou apitos ou silvos. Aqui está uma embarcação e ela vai fazer um tipo de manobra. Guinar para a direita, ela pode guinar para a esquerda ou dar máquina ré. Quando eu guino para a direita, eu emito um certo sinal sonoro. Para a esquerda, um certo sinal sonoro. Quando eu máquina ré, também. Primeiro precisamos saber quais são os tipos de sinais sonoros que existem. São os sinais longos e os curtos. O que é um sinal longo? É um sinal de 4 a 6 segundos de duração. O que é um sinal curto? É um sinal de duração de 1 segundo. Como eu posso emitir os meus sinais sonoros? Da maneira que melhor convier. Pode ser apito, buzina, ou uma maneira que você consiga convencionar e emitir o apito. Pode fazer até com a boca, sinal sonoro. Porém, deve ter essas identificações aqui, de duração e ser, né, audível. Guinar para a direita, um apito curto. Guinar para a esquerda, 2 apitos curtos. Dar máquina ré, 3 apitos curtos. Porém, essa embarcação, quando ela estiver alcançando outra embarcação, ela andou e alcançou outra embarcação, e ela tenciona ultrapassar a embarcação que ela alcançou. Por isso que a luz de trás é chamada de luz de alcançar. Você alcança a embarcação. Com certeza, para fazer a ultrapassagem tanto pela direita quanto pela esquerda, eu vou ter que emitir ou esse sinal sonoro, né? Só que ambos são precedidos de 2 apitos longos. Ou seja, 2 longos e 1 curto, eu tenciono ultrapassá-la pela direita. 2 longos e 2 curtos, eu tenciono ultrapassá-la pela esquerda. A embarcação, ao ouvir o sinal sonoro, deverá emitir a sua resposta, que vai ser um sinal longo e um curto 2 vezes. Um longo e um curto 2 vezes significa o ok para que essa embarcação efetue a manobra que ela tensionou fazer. O que deve fazer a embarcação ultrapassada? Permanecer no mesmo rumo e velocidade para não atrapalhar a manobra de ultrapassagem da embarcação. E se ela não entendeu o sinal sonoro que essa emitiu? A embarcação que não entendeu deverá emitir 5 apitos curtos, dizendo que ela não entendeu. Essa deverá repetir e assim efetuar a sua manobra. E falta um apito, que significa que eu estou passando por um local onde possam haver, ou curva, onde possam haver embarcações ocultas. Então, eu, quando estou passando em um local onde possam haver embarcações ocultas, eu emito um sinal longo.
E as embarcações que ouvirem o sinal longo e estiverem na condição de ocultas, né, elas deverão responder com um longo também. Estou passando por um local onde há curvas e podem existir embarcações ocultas. Um sinal longo. Essas são as regras de governo de embarcação. Existem uns procedimentos padrões para a navegação, como por exemplo, se você está navegando num canal e o canal está uma correnteza muito forte, vamos que a correnteza esteja para lá, a embarcação que está a favor da correnteza deverá navegar pelo centro do canal, e a embarcação que está vindo contra a correnteza deverá navegar mais à direita ainda, mais a oeste. Essa embarcação vai estar pelo centro, porque ela está sendo levada pela correnteza, e a outra mais a oeste ainda. Outra regra em questões de ultrapassagem tem a ver com o tamanho da embarcação e riscos que pode acontecer com a ultrapassagem. Toda embarcação que está navegando, em virtude do movimento do seu hélice, gera uma corrente de sucção aqui atrás. Então, essa corrente de sucção, quando você vai cruzar com outra embarcação, dependendo do porte, aqui está o canal, eu vou cruzar com uma embarcação menor, com certeza eu devo sinalizar pelo rádio para que essa embarcação que eu vou cruzar, para que ela reduza a velocidade, para que quando eu alcance esse momento aqui, a corrente de sucção da polpa dessa embarcação não venha a sugar essa embarcação que ultrapassou. Então, o procedimento quando se cruza de embarcação em rumos paralelos em sentido contrário é reduzir a velocidade por conta da corrente de sucção que vai existir na polpa. E essa embarcação também deve reduzir a velocidade em virtude do movimento que ela irá provocar das águas. Se essa embarcação estiver numa velocidade muito reduzida, ela irá atravessar o canal. Essa vai ser o procedimento de segurança na hora de ultrapassar, ou manter a distância.